Deus seja louvado. Deus seja louvado. Que alegria. Mais uma semana a gente venceu. Mais uma semana estamos aqui. Amém? Quem está sentindo a presença de Deus, diz amém aí. Você de casa também está sentindo? Vamos sentir mais um pouco, então, com a sementinha do bolo, que é o que nós aqui sempre falamos. Porque Deus, ele não fala só na palavra, ele fala do começo, meio e fim. Né? Ao entrar na casa de Deus, a gente nunca sai vazio, não é assim? Ao entrar e querer saber, ouvir a palavra de Deus, aquele que realmente quer, sai daqui alimentado. Né? Sai da onde foi buscar solução, sai com uma resposta. Amém? Vamos abrir a nossa palavra, a palavra de Deus. No 2 Reis, capítulo 4, no verso 12. Glória a Deus. Aleluias. Amém? A palavra de Deus diz assim: Então disse ao seu moço Geazi, chama essa sunamita, e chamando ela, e ela se pôs diante dele, porque lhe tinha dito, dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo, e que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército, e dissera ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, o que há de fazer? Pois por ela, e Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chamou-a, e chamando ele, ela se pôs à porta. E disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçará seu filho, e disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu luz a um filho, e no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, leva a sua mãe. E ele a tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até no meio-dia e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou ao seu marido e disse, manda-me já um dos moços e um das jumentas, para que corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse, tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao moço, guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz, vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse, vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chamou Geazi para retirar e disse, porém o homem de Deus deixa a porta
Deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não manifestou. E disse ela: pedi ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu cordão, a tua mão, e vai, e se encontra alguém, não o saudes, e se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não lhe deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar com ele e lhes trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, e eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca deste, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa de uma parte para outra, e tomando a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou a ela, e veio a ele, e disse-lhe: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou ao seu filho, e saiu. Amém? Palavra grande, palavra extensa. Mas é difícil falar um texto tão lindo desse pela metade ou ler somente um versículo, né? Procurei várias maneiras de dizer essa palavra às irmãs nessa manhã e a quem está nos ouvindo, mas a palavra ela é tão linda que ela já fala por si próprio. Já fala de uma mulher guerreira, uma mulher determinada, uma mulher que sabia o que ela queria, porque ela acreditava em Deus e mais ninguém. O que você quer? Há alguma coisa que eu possa fazer por você nessa manhã? Aí você fala: não há nada não. Mas eu não aceito o não como resposta. Jesus fala para você nessa manhã. Sabe aquele jeitinho que a gente fala quando você vai na casa de alguém, tem uma coisa bem gostosa que você está com vontade, aí você fala: quer um pedacinho? Não quero não. E você está aqui, aquela vontade. Por educação, o que a gente fala? Quero não. Mas hoje não adianta você falar: não quero não. Você vai receber de Deus o que Deus tem para você sim. Então, Geazi, a história nos conta que Eliseu pede para Geazi chamar Sunamita. Sunamita vai até a porta e ali ela para. E quando a gente fala porta, geralmente na nossa língua de crente a gente fala assim, a gente imagina: eu vejo a porta, Deus vai abrir uma porta, eu vou passar pela porta. É a língua do crente, não é? Já é aquela declaração de bênção. E assim, quando ela chegou na porta, ela nem sequer abriu a boca e o profeta declarou a ela assim: neste tempo determinado, tu receberás e darás luz a um filho. Ele não perguntou, ele declarou, ele entregou. E aí você fala assim: não é comigo não. Não é hoje. É hoje sim. Ah, não, para mim não deve ser agora, vai demorar. Não vai demorar. Ah, eu acho que isso ainda vai acontecer, que eu creio que vai acontecer. Mas não vai ser agora. Deus está dizendo: é agora, é essa semana, é hoje, é para já.
Amém? Você recebeu Jesus na sua casa. Ela recebeu, impeliu de deixar, né, aquele homem ser recebido na casa. A palavra fala que ela era hospedeira, que toda vez que ele passava por ali, ela o colhia bem, tanto que ela fez uma casa para ele, um cômodo para ele, para toda vez que ele viajasse, ele descansasse ali, ficasse por ali. E ela fazendo desta forma, ela fazia o que o coração dela mandava, o que o coração dela sentia, sem interesse nenhum. Da mesma forma que ela fazia, recebia o profeta, sem saber, né, sem interesse algum, ela recebeu algo imenso de Deus. Ela recebeu algo de Deus que ela jamais esperava. Não é assim conosco? Não é assim que acontece? Você não quem recebe o profeta com qualidade de profeta, tem que receber o galardão de profeta. Você recebe? Você recebe essa palavra de manhã? Amém, Jesus. Mas a palavra, irmã, não diz que ela recebeu ele de forma de profeta. Realmente a palavra não fala que ela recebeu com profeta. Mas isso não faz dela não desmerecia o que ela fazia. Porque ela fazia realmente sem interesse nenhum. E ele abençoava sem interesse nenhum. É assim que Deus faz na nossa vida. Nós não merecemos e Deus continua nos abençoando. Né? Amém, Jesus. A palavra de Deus nos fala também que o que o homem planta, o homem... vamos falar bem forte para todos que estão ali, ó, sentir essa unção que está aqui nessa manhã. A irmã Mara sabe o que eu estou dizendo. Porque está lindo hoje aqui, viu? Vocês que não estão podendo estar aqui conosco hoje, mas está lindo esse lugar, tá ou não tá, irmãs? Tá maravilhoso ou não tá? O que o homem planta, o homem, amém, o homem colhe. Vocês têm que me ajudar. É uma ajudando a outra, não é só a irmã que fala. Aqui a gente deixa as irmãs falar também, né, irmã Mara? Estamos todas na mesma comunhão, todas estamos aqui aprendendo e ouvindo a palavra de Deus, amém? O que o homem planta, o homem colhe. E o Senhor está dizendo para nós nessa manhã: ei, filha, eu estou vendo a sua semeadura. Ei, filha, eu estou vendo o que você está semeando. Aqueles cultos de terça que você vem naquele sol radiante, que você às vezes não consegue vir, você vem. Aquelas orações na madrugada, que você acha que ninguém está ouvindo, mas Deus está te ouvindo. Aquela intercessão que você faz pelo aquele filho que está perdido e você acha que não tem mais solução, Deus está com ele. Eu estou te vendo. Aleluia, Jesus. Jesus não deixa nada abatido. Jesus não deixa nada despercebido. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Aleluia, Jesus. Só que por algum momento, o que você tem que fazer, você está parada, estacionada, porque você está com medo. Não sei o quê. Decisão, uma atitude, uma compra. Por que você está com medo? Por que você está com tanto receio de fazer o que precisa ser feito? Aleluias. Grande Deus. Presta atenção. Se desliga só um pouquinho daquilo que te preocupa. Presta atenção no que eu vou falar. Aleluias. Deus vai te empurrar quando os seus pés não quiserem andar. Pera aí. Vocês que estão do outro lado, acho que as irmãs aqui ainda não entenderam o que Deus vai fazer.
Deus vai te empurrar quando você parar de caminhar. Você está entendendo, irmã? Você está entendendo que o que você precisa é de um empurrão de Deus? Você está entendendo que a decisão que você precisa fazer, Deus já está dizendo o que é para fazer? Deus, Pai amado, empurra, Senhor, essa serva para fazer o que precisa ser feito, porque quando o Senhor está no controle de tudo, nada dá errado. Aleluias. Nós, mulheres, temos isso dentro de nós. Se eu estiver falando algo, as irmãs podem me corrigir, mesmo agora sendo ao vivo, porque quando nós decidimos alguma coisa, nossos maridos conhecem bem isso, quando nós, mulheres, decidimos, nós fazemos acontecer. Aleluias. Grande é o teu nome. Aleluia, Jesus. Bendito és. Empurra, Deus, empurra mesmo, Senhor. Dá esse chacoalhão, Deus. Esse chacoalhão, sabe esse aí que você está sentindo? Isso aí, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por estar presente aqui conosco. Obrigada, porque Ele sempre está aqui nos recebendo de braços abertos. Ele sempre nos dá a resposta naquilo que a gente procura, naquilo que a gente bate. A palavra fala, bate, bate, que eu vou abrir. Pede, pede, que eu vou te dar. Aleluias, Deus. Aleluias. Bendito és. Grande é o teu nome, Senhor. Eu louvo e engrandeço a ti por isso, Pai. Deus vai tirar esse medo. Aleluias. E você vai receber a bênção que Deus tem para você. Aleluias. Aleluias. Estava na porta. Sunamita estava na porta. Aí você diz assim, não é comigo não. Ainda persiste, né? A dúvida em nosso coração. Não, eu não tenho que estar naquele ministério. Você tem que estar naquele ministério sim. Eu não tenho que fazer esse primeiro passo não, porque se eu der esse passo para essa compra vai dar errado. Mas Deus está falando, você tem que fazer sim. A palavra diz... que o menino cresceu. E um menino lindo... menino bonito. Aí você fala assim para mim, mas irmã Kátia, a palavra não fala a descrição do menino. Não fala mesmo não. Mas fala mal do seu filho para você ver. Fala mal de um filho para ver o que acontece, não é? Nós temos um irmão aqui, vai falar mal do filho para você ver a fera que desperta dentro de uma mãe. Não é verdade? Aquele garra que a gente põe para fora que a gente não sabe nem onde está. Não vem falar mal do meu filho não. Não vem falar que quando nasce também, parece carinha de joelhinho, né? Como que fala um menino pequenininho desse, ele não tem cara, não parece com ninguém? Vai falar mal para você ver, para a mãe que acabou de ter um recém-nascido no colo, para você ver o que acontece. Amém? O menino cresceu, e foi crescendo, e foi crescendo. A palavra se cumpriu sobre a vida de Sunamita, né? A mensagem fala assim, mas quando que eu sei, né? Quando Deus cumpre, como que eu sei que Deus está falando comigo? Você deve estar perguntando aí, né? Como é que eu sei que Deus está falando comigo? Você está falando tanto que é comigo, mas como é que eu sei que é comigo? Talvez você que esteja aí sentado fale, como é que eu sei, irmã Kátia? Irmãos, eu não sei quando Deus fala comigo, mas eu sei quando Ele executa o que Ele falou para mim. Quando chega alguém e te dá alguma coisa de revelação ou de alguma posição de Deus, você acata aquilo no seu coração e depois que aquilo cumpre, você não fala, nossa, é verdade, há muito tempo atrás Deus falou isso para mim. Não é assim? Então a gente não sabe às vezes quando Deus fala, mas a gente sabe quando Ele cumpre o que Ele fala. Porque Deus é aquele homem que fala e não cumpre? Sim ou não? Não. Amém? O menino cresceu, a promessa se cumpriu na vida de Sunamita. E quando se cumpriu, quando Deus dá algo para a gente,
Vou voltar um pouquinho. Na verdade, quando a gente pede algo, né, assim, quando você quer muito alguma coisa e você recebe, e depois de um determinado tempo isso começa a dar errado, ou começa a ter um outro caminho, você não começa às vezes a duvidar e falar assim, mas será que é de Deus mesmo? Será que isso está certo? Mas será que eu tinha que comprar esse carro que só me dá problema? E aí eu pergunto para você, por acaso Deus faz algo, investe em algum projeto falido? Por acaso Deus dá alguma palavra pela metade? Por acaso Deus faz as coisas meio a meio? Por acaso Deus serve as coisas frio ou morno? Aleluia. Você está entendendo, irmã? Então pode glorificar também. Pode glorificar porque Ele está aqui, Ele está te ouvindo. Ele está conhecendo, Ele sabe exatamente a hora que você entrou aqui, o porquê que você entrou, o que você clamou. Você que está aí, eu não sei aonde, se é no carro, se é no trabalho, se é na casa, onde você está nos ouvindo nesta manhã. Mas Deus também já sabia que você ia parar um minutinho, que você ia dar aquele jeitinho para ouvir a palavra. E sabe por quê? Porque se de alguma maneira você não conseguiu estar aqui presente conosco fisicamente, a palavra está chegando até você de uma forma especial que você nem imaginava. Aleluias. Glória a Deus. E o menino passou por ali, resolveu sair com o pai, né, na roça, acredito, no campo, como diz a palavra, e no sol daquele quente, naquele sol que estava talvez rachando ali, como a gente comenta, né, um sol escaldante naquele dia, o menino volta com dor de cabeça. O menino volta com uma dor de cabeça, provavelmente, não especifica que dor é, mas a palavra fala no verso 19, que ele diz assim para o pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Eu imagino que ele saiu do campo de algum lugar desesperado atrás do pai dele, falando, pai, a minha cabeça está doendo. Você que está me ouvindo, ou você que tem filho, ou um sobrinho, imagine uma criança dentro com essa idade ou pequena, chegando até você, desesperado, com uma dor, sem você saber o que fazer. Automaticamente, o seu pai fez o que todo pai faria. Vai, leva, pegou o servo e falou, pega meu filho e leva para a mãe. Corre e leva para a mãe. Como que você está nessa manhã? Você está na situação do menino gritando, ai, ai, ai. Você está numa situação desesperadora, você está numa situação que você está dizendo, não dá mais para mim, não consigo mais, não é para mim isso. Aleluias. E o menino foi levado até o pai. Até a mãe, desculpa. Foi levado até a mãe, e a mãe, com uma ação de sabedoria, fez o quê? Irmãs, a garganta está secando, mas glória a Deus. As meninas me perguntaram por que tanta água. Eu falei, vocês vão entender daqui a pouquinho por que tanta água, irmãs, porque nós vamos falando e a garganta vai secando. E o menino foi levado e automaticamente, quando ela pegou o menino, o verso da palavra, eu adoro comentar as palavras, as irmãs sabem, né, vocês que ainda não nos ouviram a primeira vez, de sempre às vezes falar, porque tudo que a gente fala tem que estar na palavra. E no verso 20 fala que ela tomou o menino e esteve sobre os seus joelhos. Por isso a importância que eu tive de ler a palavra inteira. E se você estava ligado, mesmo sem uma Bíblia na mão onde você está, e prestou atenção em cada palavra dita, você está entendendo o que eu estou falando. O menino chegou até ela num estado realmente difícil, e a primeira coisa que ela fez foi colocar sobre os seus joelhos e orar. Você continua orando na sua situação difícil? Você continua orando e pedindo aquilo que você quer? Pois Deus está ouvindo. E ela orou. Feita a oração, ela chegou até o seu esposo. Esposo, separa para mim um servo, pede para ele pegar a jumenta. Desculpa, ela pediu um servo, né? Porque o esposo estava na roça, só o menino que chegou até ela. Ela pediu que um dos servos dela fosse e pegasse uma jumenta. E provavelmente, irmãos, era uma mulher de condições boas. Ela deveria ter tido ali
vários outros animais fortes, talvez, mais poderosos, mais de aparência boa. Vamos imaginar nos nossos dias de hoje, talvez uma irmã, não estou desmerecendo quem tem ou não, entenda a palavra. Eu estou dizendo assim que dependendo se hoje uma pessoa tem mais condições, né, de uma situação com um filho doente, você não vai pegar o seu carro que está com pouca gasolina. Você vai pegar logo o seu carro que está forte, aquele que está cheio, com o tanque preparado, para poder correr o quanto antes em busca de ajuda. Muitas pessoas param para observar o que você tem. Sabia disso? Muitas pessoas estão perto de você para ver aquilo que você tem, a sua bolsa bonita, se você fez o cabelo, se realmente o seu carro é um carro bom ou não é. Muitas pessoas que estão ao seu redor ficam atentos àquilo que você mostra de externamente, ao que o olho vê. Por isso que algumas coisas você para e não consegue caminhar e se sente com essa fraqueza, sente com esse medo de continuar ou de perseverar naquilo que você quer. Sabe o que Deus fala para nós nessa manhã? Que Deus está preparando, não aquela colega para ir no shopping, não aquela vizinha para ficar te acompanhando de um portão para o outro em outra vizinha. Não uma pessoa para ficar falando de algo que não é de crescimento espiritual. Deus está preparando para você uma pessoa para quando você precisar ir na casa do Senhor, mesmo sendo carro, você vai poder ir. Deus está preparando não uma pessoa para você ficar indo somente em passeios, e sim quando você precisar ir numa vigília, Deus vai lá e vai falar assim, não, vai lá buscar aquela minha serva porque ela está querendo ir, mas ela não tem condição. Sabe por quê? Porque quando nós passamos por coisas difíceis, quando nós passamos ou perdemos algo que a gente não gostaria de ter perdido, a gente corre atrás. Ah, não tem culto na minha igreja hoje, mas tem culto na igreja ali atravessando a rua, é lá que eu vou. Ah, não tem oração na minha igreja de vigília, ah, mas aquela irmã, a minha vizinha, ela falou que na igreja dela tem, pois é lá que eu vou. Ah, eu não consigo ir no culto de quarta, mas eu consigo ir no culto de sábado, pois é lá que eu vou. Aleluias. Aleluia, Deus. E aí, ela pegou esse jumento, porque esse jumento era o instrumento que ela queria, porque ele era resistente o suficiente para poder levar ela até o morro onde se encontrava o profeta. Porque a palavra fala que quando ela recebeu o menino, que colocou em seus joelhos e orou, ela levou até o quarto, onde era o quarto que ela hospedava o profeta. Deixou ele lá, fechou a porta e foi em busca dele. E foi atrás aonde ele estava. Então, o que você precisa não é de algo que te deixa estacionado. O que você precisa é de algo que vai te empurrar a chegar onde você quer, com a resistência que você precisa ter para chegar aonde você quer. Aleluias. E quem perde, corre atrás. E corre assim? Depressinha. Imagine você que faz vestibular ou que o seu filho tem que passar para entrar nessas, né, nas provas do Enem, né, que às vezes tem as provas, tudo para fazer. E aí o portão vai fechar, o que você desesperadamente... Corre, filho, pelo amor de Deus. Corre porque o portão vai fechar. Ah, arrumou um emprego, perdi a hora no primeiro dia do emprego, não posso chegar atrasado, corre no ponto de ônibus, não é assim? Corre, irmã.
Corre, irmã. Corre atrás daquilo que você quer. Não para. E se você estiver parado, Deus já falou que vai encaminhar pessoas para te ajudar. Deus vai preparar? Não, Deus já preparou, porque a palavra também não fala que Ele pergunta o que você quer. A palavra fala que Ele já impeliu, que Ele já falou e já entregou aquilo que precisa. E também não vai pensando que é amanhã ou depois ou semana que vem. A palavra é hoje, aleluia, oh glória a Deus, aleluia Jesus, santo é o teu nome, aleluia. E aí, ela chega até ele, chega na palavra já finalizando aqui, aleluia Jesus, chegando até o profeta, a palavra fala que por algum momento, ela ia ser barrada de passar, e ao mesmo tempo, Deus já mostrou ali para o profeta o que realmente ela veio fazer, e aí ele pega e fala, não precisa interromper, deixa ela vir, porque ela está triste, ela está amargurada, né? Deus já tinha mostrado para ele o que realmente estava acontecendo naquele momento para Eliseu, Deus já tinha mostrado, e eu posso falar claramente para nós, como nós somos, né? Nós mulheres. Ela chegou no Eliseu com aquele jeitinho, né? Ainda bem que a gente não tem nenhum homem aqui, viu? Não tem nenhum homem aqui para ouvir assim, essas palavras aqui fisicamente. Eu sei que talvez do outro lado você esteja nos ouvindo. Mas não tem nenhum aqui, então a gente tem toda a liberdade de falar, sabe? E aí ele chegou lá naquele jeitinho, a mulher chegou lá correndo, desesperada. E chegou e falou, ei, por acaso eu te pedi filho? Ele pediu assim, hein, com esse jeitinho, delicadamente, a palavra diz isso. Ei, no 28, e disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me engane? Com esse jeitinho ela falou. Então, quando Deus dá alguma coisa, e por algum momento, em algum pedacinho desse tempo, desse determinado, essa situação, essa coisa começa a te dar problema, e você começa a duvidar do que Deus te deu, aí que fé é essa? Que irmã é essa de joelho? Que irmã é essa que busca todo o tempo, em toda madrugada? Ela fala isso para ele, e ele logo encaminha o servo dele e fala, ó Geazi, vai lá. Leva o meu bordão e faça isso, lá com o menino. Enquanto ele já foi ainda fala na palavra para ele não parar. Vai, Geazi, vai, não para. Se alguém te saudar, nem sauda. Espera aí, não vou te saudar agora não, que eu estou com uma responsabilidade aqui, uma missão. Depois eu te saldo, eu vou lá. Corre, irmã, corre. Aí ele correu e foi até lá. Enquanto isso, Eliseu e a sunamita foram em seguida também. Só que nessa trajetória, volta-se Geazi de encontro com eles novamente. E ele fala, olha, meu senhor, não deu certo. Não, o menino não veio à vida. E Geazi entra no quarto. E Eliseu entra no quarto e pede que todos fiquem fora do aposento. E a palavra finalizando fala que Eliseu orou pelo menino. E ali ele se deitou sobre o menino. E nada aconteceu. A palavra fala também que ele andava para lá e para cá, que ouvia-se os passos dele. Eu consigo entender nessa palavra que a primeira vez que desse texto contendo, ou das histórias contadas do profeta Eliseu, que parece que ali nesse primeiro momento põe-se a ele um pouco de dúvida até, o que eu faço? E ele andava para lá e para cá, para lá e para cá. E aí ele foi e deitou sobre o menino de novo. Porque quando Eliseu entendeu que o que Deus ia fazer ali era diferente, a obra foi concretizada. O que Deus tem para fazer com você é diferente.
E não adianta você querer impedir o que Deus tem para fazer para você, porque Deus não vai impedir. Porque você não vai impedir o que Deus tem para fazer. E não adianta você querer arranjar desculpinha, porque Deus não vai te dar a oportunidade de você falar não. Eu não vou agora não. Eu não vou fazer não. Porque o que Deus tem para fazer, Ele já está fazendo. E assim, finalizando, Eliseu realmente deitou, entendeu que o que ele precisava não era os objetos que ele usava. Não era nada do qual ele sempre havia feito, né, para poder atuar da forma que Deus queria. E sim, tudo o que ele precisava estava dentro dele. Você está entendendo? Está dentro de você. Está dentro de você. E deitou sobre o menino. E ali o milagre aconteceu. A palavra fala que o menino espirrou por 7 vezes. E aí ele veio à vida novamente. E foi chamado a sua mãe. E foi entregue o menino à sua mãe. Amém? Receba essa palavra em seus corações. Saia daqui sabendo que Deus já está fazendo o que você quer. Saia daqui sem medo. Se você está com medo, que você não venha ter mais. Porque a palavra de hoje nos deixou bem claro o que Deus já está fazendo sobre as nossas vidas. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar para agradecer essa grande palavra que o Senhor nos derramou em nossos corações nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Se você entendeu essa palavra nessa manhã, se realmente você conseguiu sentir o que Deus quis passar, abra sua boca para falar com Ele. Aonde você estiver, se não der para abrir a boca para falar, no seu pensamento, no seu coração, Deus também está ouvindo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu Pai querido, eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor fez grandes coisas nessa manhã, aleluias. O Senhor se fez algo aqui neste lugar em especial que não dá nem para explicar a sensação, ó Pai, da sua presença nesse lugar, das coisas que o Senhor, ó Pai, nos mostrou nessa manhã através dessa palavra, no qual o Senhor decretou sobre a vida das irmãs presentes, de quem está ouvindo agora neste momento, a palavra, ó Pai, que foi colocada e que foi, ó Pai, determinada, que não há nada que possa impedir, nem mesmo nós, de receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Por isso, Deus, eu agradeço grandemente pela palavra que o Senhor nos mandou, pelas ofertas que o Senhor preparou sobre a vida das irmãs e elas puderam ofertar, pelo momento de podermos ter louvado e adorado o Teu santo nome, pelo Senhor ter acordado nós e ter preparado o dia de hoje e podermos, ó Pai, estar aqui neste momento, Senhor, agradecendo a tudo aquilo que o Senhor fez. Senhor, eu peço a Ti em especial que o Senhor guarde a cada irmã aqui presente, a todos aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, e que o Senhor, ó Pai, esteja operando ainda cada dia mais, sempre em nossas vidas, hoje e sempre. Amém, aleluia, Jesus, glória, 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 santo é o Teu nome, Tu és maravilhoso, meu Pai, glórias Te damos, santo, 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 aleluias, aleluia, Jesus, aleluia, Pai, aleluia, santo, santo, santo Tu és, oh glórias, aleluia, Jesus. Aleluias. Deus seja louvado. Amém. Aleluias. Oh glória. Aleluia. Quero agradecer aqui mais uma vez também a presença de todos, a vocês que estão aí nos ouvindo, que Deus possa